Olá, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada por estarem aqui conosco. Hoje, sob o tema do Dia do Psicólogo e para o festejar, convidei a minha colega e amiga Andrea Clô, também convidei o Dr. Paulo Teixeira, mas infelizmente ele não vai poder estar presente, aviso já para quem estava a contar com ele. De qualquer das maneiras, o nosso intuito é falar um bocadinho sobre o que é ser psicólogo, deixando já um bocadinho no ar, depois falaremos mais sobre isto, mas eu acho que há algumas pessoas, por incrível que pareça, ainda não sabem muito bem o que é um psicólogo e às vezes qual é a diferença entre nós e outros profissionais. Mas já falaremos sobre isso. Andrea, gostava que cumprimentasses as pessoas e te apresentasses também. Boa noite. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Sou a Sou a Andrea, Andrea. há alguns anos em psicologia, por volta de 17 anos, em imensas áreas distintas, talvez seja por isso que às vezes também traz alguma confusão, uma vez que a psicologia, para além de especialidades, tem imensas áreas, é um mundo por descobrir. E eu trabalho em várias diferentes, e ainda bem porque assim sinto-me muito mais rica. Trabalho com todas as faixas etárias, desde sempre trabalhei com todas as faixas etárias, tanto em intervenção individual como grupal. Trabalho na maior parte do tempo numa instituição, dou consultas em privado, trabalho também, depois foi um gosto que tive e que me aperfeiçoei em tirar a especialidade de desporto, que eu adoro e veio complementar imenso. Portanto, para além de crianças e jovens de alta competição, temos também algumas pessoas já de mais idade, digamos assim, menos jovens, melhor dizendo. E, portanto, sinto-me muito completa em todas as áreas em que abranjo. Eu acho que tudo isto nos enriquece imenso, mas continua realmente, e concordo com a Sílvia, a ser um mistério para muita gente e um pouco confuso. Bom, então, eu acho. Vou já pegar numa coisa que tu disseste porque acho que é muito interessante. Tu falaste aí que trabalhas com crianças, com adultos, também com pessoas mais velhas ou séniores, que também é o meu caso. E muitas vezes eu ouço a pergunta: a doutora trabalha com crianças, é psicóloga infantil? Não existe psicóloga infantil, é importante referir isso, não é? Nós, quando tiramos a licenciatura, e no nosso caso, porque já somos um bocadinho mais antigas, a nossa licenciatura foi de 5 anos, mais mestrados, mais pós-graduações, mais especializações que nós fazemos a toda a hora. Mas o que é facto é que nós, quando tiramos a licenciatura, tiramos para todas as idades, é como se fosse psicologia geral, não é? Depois podemos, eventualmente, nos especializar se só trabalharmos com uma faixa etária, mas não é suposto sequer nós trabalharmos só com uma determinada idade ou com uma determinada geração. Nós trabalhamos com todas as pessoas, com todas as idades. E depois, eventualmente, como disse, pode haver alguma especialização, mas isso tanto pode acontecer na parte pediátrica como na parte sénior. No meu caso também, um bocadinho por acaso, acabei por ir trabalhar com pessoas mais velhas, que nem sequer era algo que eu imaginava fazer e acabou por acontecer, mas também não invalida que depois, a nível particular, eu trabalho com outras idades, mas também me parece que o facto de nós trabalharmos com todas as pessoas nos enriquece e nos permita também ter uma visão melhor até e ter maior capacidade de empatia e de estar com os nossos pacientes. Quando, por exemplo, se eu estiver a trabalhar com um adolescente que me está a fazer uma queixa de um problema, de uma dificuldade de relacionamento com os pais ou com os avós, se eu também estiver mais a par daquilo que se passa com a geração mais velha, não é? E com, por exemplo, a dificuldade que hoje em dia as pessoas mais velhas têm em lidar com os jovens que estão sempre nas tecnologias, não é? Eu, quando estiver a trabalhar com um adolescente, também já sei mais ou menos qual é o olhar que os mais velhos, nomeadamente os avós, têm para com
essas faixas etárias. Portanto, nós acabamos por nos enriquecer ainda mais se trabalharmos com todas as faixas etárias do que nos cingirmos a uma única. Mas aquilo que eu gostava de deixar mesmo claro é que não existem psicólogos só infantis ou só de adultos ou só séniores. Nós podemos ter um gosto mais particularizado por trabalhar com determinadas idades, mas quando nos licenciamos, quando nos formamos, estamos aptos, por assim dizer, a trabalhar com todas as faixas, não é, André? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, a minha primeira investida, digamos assim, no mundo da psicologia, até foi num estágio profissional, ou melhor, peço desculpa, no estágio curricular, ainda sem ser profissional, e aí sim eu até iniciei no início, ou seja, na intervenção precoce e no Centro de Desenvolvimento Infantil, não só por uma questão de gosto, mas por uma questão de oportunidade, e o que realmente me aproximou também de muitas coisas, inclusivamente me deu uma experiência que me abriu portas ao estar em contato com, e o que é super vantajoso hoje em dia, ao estar em contato com uma equipa interdisciplinar. E isso naturalmente funciona em todas as faixas etárias. Eu comecei por aí, mas poderia ter começado por outra área. A partir daí foi um crescendo, não é? Para além de não só a parte de exercer esta intervenção e avaliação clínica, este acompanhamento, seja ele individual ou grupal, tem depois também a parte da docência que eu acho que é muito importante e que eu acho que a Sílvia também tem, que é a de formação. A parte de formação também nos enriquece bastante, também nos ensina diariamente, também nos transmite muito mais facilmente as necessidades de que as pessoas têm precisamente de desconstruir muitos preconceitos que há hoje em dia, não é? Não só este déficit de gerações de que a Sílvia também falou, que nós acabamos por servir de mediadores entre os avós, os pais e os filhos, mas depois também a nível de formação damos-nos conta do que acontece em idades que nós pensamos que as coisas já estão delineadas de uma determinada forma e estão muito abaixo, muito aquém daquilo que era esperado. E, portanto, a psicologia também pode ajudar por aí e também pode, por ela própria, enriquecer por aí, não é só na prática clínica em si. Eu, pessoalmente, falo que gosto muito das dinâmicas de grupo, sejam elas em formação ou sejam elas em psicologia do desporto, porque estou num clube de acrobática, mas poderia estar num clube de uma competição de outro nível, sem problema nenhum, porque nós retiramos tanta informação, só da forma de agir, só da forma de estar, só da curiosidade, como ela é manifestada, qual é a necessidade de a preencher ou não, e é disso que nós em psicologia precisamos, é primeiro entender o que a pessoa necessita, não é? E se estivermos em grupo às vezes é muito mais fácil, ou seja, até mesmo por uma intervenção que seja mais privada, mais individual, nós precisamos sempre da abrangência da pessoa, precisamos precisamente do ambiente que a rodeia, de saber como ele é, pelo menos em nível informativo, mesmo que as pessoas não estejam presentes. Não sei se a Silvia concorda, mas eu acho que sim, porque nós sempre exercemos muito de forma semelhante. Sim, e desde nós somos colegas de faculdade, importa dizer, não é? E para além de colegas, ficámos sempre amigas e acho que é muito importante aquilo que nós sempre fizemos, não só nós duas, mas eu pelo menos tenho o prazer e tu também, de ter alguns colegas com quem partilhamos até hoje, não é? Porque nós não sabemos tudo sobre tudo e mais importante do que nós nos predispormos a atender todas as pessoas também é ter a humildade de perceber que nós também não somos especialistas em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo. Eu, por um mero acaso, nunca trabalhei com autistas, nunca tive solicitações nesse sentido e quando uma vez por outra, acho que uma ou duas vezes me foi pedido, eu preferi encaminhar para colegas, amigos que eu tinha a certeza absoluta que as pessoas iriam ficar bem servidas, do que chamar as pessoas para mim e não estar a fazer um bom trabalho. E acho que isso é muito importante, nós não termos receio
de partilharmos com os nossos colegas e quantas vezes é que entre nós duas e nos grupos que nós temos nós expusemos as nossas dúvidas e pedimos também auxílio aos nossos colegas para fazermos um trabalho melhor e para que outras pessoas que tenham mais experiência possam ajudar-nos também no nosso percurso. E gostava já de fazer a ponte também uma vez mais para o Dia do Psicólogo. Acho que nós só trabalhamos melhor e a favor das pessoas, dos nossos pacientes, se nos ajudarmos entre nós. Eu tenho sempre esta memória que fiquei, não digo traumatizada, porque agora sei o que é que significa trauma, e trauma é muito mais do que isto, mas fiquei realmente surpreendida quando na faculdade descobri que haviam pessoas que faziam apontamentos falsos para prejudicar as outras pessoas, e eu pensei, meu Deus, se isto é assim na faculdade de Psicologia, em que é suposto nós ajudarmos o outro, então o que será nas outras? Mas o que é facto é que exceções haverão sempre, não é? Não só na nossa profissão, mas na vida, mas importa é nós fazermos a diferença, ou pelo menos nos esforçarmos para isso, não é? E acho que o Dia do Psicólogo, que é muito recente em Portugal, como tu disseste hoje na tua postagem muito bem, acho que é importante, apesar de ainda nos valorizarem menos do que aquilo que eu acho que nós merecemos, mas pelo menos que haja um dia que nos relembre e que a nossa ordem faça um bocadinho mais do que isso, do que se lembrar que existe um Dia do Psicólogo, não é, Andrea? Sim, eu acho que é importante apostar mais na supervisão. Bem, a Silvia fugiu. Apostar mais na supervisão e na intervisão, porque nós realmente temos a sorte de ter ajuda entre colegas muito próximos, mas ver quem não tenha, e dá sempre uma supervisão e a intervisão. Coisa que, digamos que eu morando no interior, não é uma coisa, embora se possa fazer online, nunca é tão próximo quanto pessoalmente, e às vezes é muito necessário. Porque nós, para exercermos, para conseguirmos levar a que uma pessoa fique saudável, se aceitar, lidar melhor com o que a atormenta ou ultrapassar, nós também temos que estar saudáveis, e isto as pessoas têm que entender. E para que isso aconteça, nós somos humanos. Temos que procurar ajuda entre nós, não é? Entre o nosso núcleo que nos entende, que não acha que realmente aquilo é uma coisa fora do comum, porque temos uma vida normal como todos, e diariamente temos que lidar com um esforço muitas vezes sobre-humano para nos distanciarmos daquilo que estamos a ouvir, daquilo com que temos que trabalhar, porque também temos famílias e seria muito fácil projetarmos aquilo que estamos a tratar. E, naturalmente, embora tenhamos sido treinados e tenhamos praticado ao longo da nossa experiência de trabalho, nem sempre é fácil que haja esse distanciamento e, portanto, muitas vezes nós temos que reforçar essas nossas defesas, não é? Temos que recarregar estas nossas defesas, e isso tem que acontecer numa supervisão, porque muitas vezes não conseguimos manter toda a clareza necessária, e é aí que nós temos que procurar ajuda entre os nossos pares que estão capazes de nos ajudar para que consigamos chegar às pessoas como é suposto fazer. Bom, é muito importante. Há aí já duas questões que eu quero desenvolver. Uma delas é precisamente essa, e acho que é fantástico tu teres tocado nesse assunto, até porque vou dizer às pessoas, nós não combinámos absolutamente nada, aquilo que eu te pedi foi para nós conversarmos sobre isto e convidar também todas as pessoas a colocarem algumas questões, e eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas também e às vezes até acabam por recear marcar consulta porque não sabem muito bem o que é que vão encontrar e o que é suposto fazer, o que é suposto dizer. Quantas vezes é que chegam à sessão e dizem: bem, eu acho que preciso, mas não sei muito bem o que é que eu hei de fazer ou o que é que eu hei de dizer. E não se preocupem que nós encaminhamos, é isso que nós estamos lá a fazer. Mas aquilo que tu falaste relativamente a nós estarmos saudáveis, eu acho que para tudo na nossa vida nós temos que ser humildes, não é? Que a humildade não é uma fraqueza nem uma vulnerabilidade, muito pelo contrário.
é um ato de coragem, não é? Nós mostrarmos que, para já que não somos super-heróis, nem que somos perfeitos em tudo. E acho que é de uma humildade e de uma hombridade muito grande nós percebermos, olharmos para nós e mostrarmos que efetivamente nem sempre estamos bem. E eu falo por mim, houve alturas na minha vida que eu tive essa plena convicção que não estava bem para fazer um bom trabalho e tive que me retirar, tive que suspender durante algum tempo porque precisei de estar bem. E muitas vezes é na conversa com os outros e nessa supervisão, e por isso é que nós, na nossa profissão, na profissão de psicólogos, nós precisamos de supervisão, precisamos de conversar às vezes sobre os casos, de expor e de tentarmos perceber se não estamos a ter uma visão unilateral, não é? De alguma forma enviesada, de alguma forma colocarmos as nossas projeções da nossa vida nesse caso, e é com o outro, não só na nossa profissão, mas na vida, em termos de comparação com o outro, que nós percebemos se está tudo bem, não é? Eu já disse algumas vezes noutros diretos que quando existem 2 ou 3 pessoas, e às vezes até que nem se conhecem, e que fazem um reparo relativamente à nossa pessoa, então se calhar é bom nós começarmos a nos questionar, não é? Por exemplo, pode ser uma coisa tão banal como nos dizerem, estás com cara de cansada, e outra pessoa vem e diz, estás assim com um aspecto cansado. Então é bom que nós pensemos, não é? Da mesma forma que se alguém nos fizer um reparo relativamente a algum discurso que nós estejamos a ter a nível profissional, então ainda bem, não é? É sinal que a outra pessoa está atenta e que nos está pelo menos a dar uma visão diferente das coisas, e nós não perdemos nada em ouvir o que o outro está a dizer. Podemos chegar à conclusão que não é assim, ou então que é, e que pode acrescentar aquilo que nós estamos a fazer e está tudo bem. E é mesmo muito importante, principalmente para quem não está tão acessível, não é? Tu estás mesmo no interior, e acho que esta parte, que é a segunda questão que eu queria desenvolver contigo, que é o facto de nós, para o mal ou para o bem, neste caso, termos as redes sociais, também nos têm vindo a ajudar. Mas queria-te perguntar se isso ajudou de alguma maneira, depois da pandemia ou durante a pandemia, a que tu conseguisses chegar aos teus pacientes e àqueles que ainda não eram teus pacientes, mas passaram a ser a partir de então. André? Sem dúvida nenhuma, não é? Porque queiramos ou não, à exceção das crianças, não é? Porque eu pelo menos continuo a achar que não é de forma nenhuma uma maneira saudável de chegar até uma criança, pelo menos a primeira vez, através desta videoconferência, não é? Há um olhar, há um toque, há imensos sinais que vocês sabem que nós, enquanto psicólogos, conseguimos interpretar de uma ou de outra forma. É apenas uma interpretação, não é? Não é aquela ideia que somos telepatas, nem videntes, nem coisas assim, que é uma coisa que me faz imensa impressão. Mas pronto, e então relativamente às crianças que já há um determinado receio, naturalmente não é aconselhável, mas relativamente às outras idades já há um menor preconceito pela necessidade das pessoas e há muito mais pessoas que se rendem realmente à utilização destas videoconferências para a realização de consultas e para a aproximação. O Covid trouxe esse benefício, não é? Não pode ser só desvantagens. Tive algumas situações, inclusivamente, e que facilitou imenso, de jovens que eu acompanhava enquanto estavam no secundário, que entretanto foram para a faculdade e até mesmo para países mais distantes, e que eu consegui continuar a acompanhar, o que foi ótimo, porque entregar-se desta forma íntima a alguém não é fácil de todo e muitas vezes demora muito tempo até chegarmos ao âmago da questão. E quando chegamos a estar a entregar a outra pessoa, quando já foi criada essa empatia necessária para termos um trabalho construtivo, é muito difícil, portanto é sempre muito bom podermos continuar a fazê-lo. E isto leva-me agora também à questão que tu há pouco falaste, de termos a humildade de, se necessário, encaminharmos realmente para alguém que seja mais especialista dentro da área. E eu tenho todo o gosto em dizer que sempre tive essa visão, não só dentro da nossa área, mas também dentro dos outros profissionais, e eu estou constantemente a valorizar estas equipas interdisciplinares. Cada vez trabalho mais com terapia de fala, com terapia ocupacional, já não falo naturalmente na pediatria do desenvolvimento, não falo na pedopsiquiatria, na psiquiatria,
tudo, inclusivamente, muitas das vezes para as pessoas completarem este acompanhamento, para ajudarem e facilitarem todo este caminho que muitas vezes é penoso porque é moroso e doloroso. Muitas vezes temos que recorrer também à parte do exercício físico mais adequado àquela pessoa, porque acaba por ser um refúgio, um escape, uma força. E, portanto, quando eu falo em encaminhamentos, não são só clínicos. Eu falo e recorro muitas vezes em encaminhamentos, como, por exemplo, em questões de autoestima. Eu vou exemplificar coisas específicas. Em questões de autoestima, em questões de aumento de ansiedade, porque ultimamente, naturalmente, como sabes, temos um crescente, seja em que idade for, seja de criança a pessoa mais adulta. Eu muitas vezes aconselho aulas de autodefesa, para além do meu acompanhamento. Uma aula de autodefesa em que o instrutor compreenda o papel da psicologia é bastante importante, não só na autoestima, como na segurança, como na meditação, como na capacidade de tomar decisões, como no controle de impulsividade. Isto é apenas um exemplo de coisas que nós podemos completar a nossa ação. Não tem a ver connosco, mas nós conseguimos dar esse caminho à pessoa. A pessoa escolhe, a pessoa experimenta se sentir bem, continua, se não, continuamos sempre à procura de outras estratégias para que a pessoa fique bem. Outro tipo de situações de crianças que precisam de maior concentração, jovens que têm dificuldade em aceitarem sucessos, de funcionarem em equipa, aí se calhar já vou apelar a desportos de equipa, já vou apelar a desportos em que tenham que lidar com serem convocados ou não. Sei lá, há uma amplitude enorme dentro da psicologia, em que é por isso mesmo que nós temos que ter esta escuta ativa e este olho aberto, não é? E termos o máximo de informações possíveis para podermos chegar ao que a pessoa precisa. Não é só falar, não é só resolver o que está ali, é tudo o que a rodeia, que eu acho que é o mais importante, porque não é o que se está a passar dentro daquele consultório ou de outro ambiente onde estejamos que é o mais importante, é o que leva dali e a força que leva para continuar, para dar continuidade a esse trabalho. Isso mesmo, o nosso objetivo é sempre a diminuição e, se possível, a anulação do sofrimento que a pessoa está a ter, não é? Mais do que o nosso sucesso imediato, o nosso objetivo tem sempre que ser ir ao encontro da pessoa que nós temos à nossa frente e lhe proporcionarmos ferramentas para ela, não nós lhe sugerirmos ou orientarmos ou decidirmos ou opinarmos, mas sim proporcionarmos as ferramentas necessárias para ela perceber que tem um leque de possibilidades que vai para além de muitas vezes daquilo que ela naquele momento está a conseguir ver, não está a conseguir ter muitas alternativas dentro de si e, portanto, acaba por se sentir encurralado e achar que não tem saída para o problema que tem. Muitas vezes me perguntam: doutora, acha mal se eu for experimentar uma aula de alguma coisa ou um exercício? Eu digo sempre, não acho nada mal, eu acho que deve experimentar se sentir bem, então não é esse o propósito, é nós nos sentirmos bem. Mas aquilo que tu disseste é muito importante, porque, por exemplo, não só numa criança, mas também nas pessoas mais velhas, eu tenho, por exemplo, uma senhora, por incrível que pareça, que foi por iniciativa dela, com 87 anos, no privado, a uma consulta, não é? Porque entretanto ficou viúva, os filhos afastaram-se e, portanto, ela viu-se sozinha. E uma das soluções dela foi integrar-se numa aula de ginástica, em que voltou a socializar, faz exercício dentro do possível, exercício físico, mas quando estavas a falar aí das crianças, por exemplo, o que melhor há para trabalhar, por exemplo, o lidar com a frustração do que estar numa equipa, não é? E nem sempre ser convocado, ou nem sempre conseguir marcar golo, ou nem sempre conseguir fazer o exercício que se pretendia, não é? Por mais que nós trabalhemos com eles, depois obviamente que é muito importante que isso depois passe para a vida real, digamos assim, não é? E isto é uma complementaridade que seria bom, não querendo aqui ser mazinha, mas seria bom que os outros colegas das outras áreas também tivessem para connosco, não é? Porque parece sempre que nós somos o parente pobre na área da saúde e que não há necessidade. Infelizmente a pandemia veio mostrar que nós somos muito necessários. Infelizmente também, e agora passo
para ti, para me dar a tua opinião, parece-me que a pandemia veio despoletar muitos mais problemas psicológicos e nós temos tido a prova de que a pandemia veio agitar todas as águas possíveis e que as pessoas têm manifestado. O que é que tu tens sentido na tua prática profissional desde então? Bem, sim, claramente que concordo. Como estava a referir há pouco, e seja em que idade for, claramente que também mais assustador é que inicia mais cedo, numa idade mais precoce, o aumento da ansiedade, a ideação e a tentativa suicida, o aumento de automutilações, sejam elas de que ordem for, porque às vezes as pessoas pensam que as automutilações são apenas cortes e às vezes não é só isso. Eu sei que assusta falar sobre estes assuntos, mas eles existem. Uma das maiores dificuldades que eu posso falar, pelo menos na minha prática, mas eu sei que é comum a muitas pessoas que praticam clínica, é que as famílias entendam que não podem ter acesso a toda a informação devido ao sigilo profissional, a não ser que o jovem esteja em perigo de vida, e muitas vezes é isso que aumenta a ansiedade. E, portanto, às vezes isso pode gerar uma retirada de consulta, o que vai dificultar as coisas. Esta é uma das minhas maiores dificuldades. No entanto, mesmo assim, tem havido uma maior aceitação. O que eu acho é que, se já estávamos a caminhar para uma estrutura mais frágil a nível emocional, pela conjuntura social e económica, até mesmo dos próprios pais e das famílias no geral, porque não havia consistência, não havia segurança para terem a certeza de que poderiam dar aquilo que queriam aos seus filhos e aos seus familiares, coisas que não foram sentidas tanto desta forma na geração anterior, porque nas outras anteriores ainda foi pior, mas conseguiram manter essa força. Neste momento pioraram de todo, porque, ou seja, o Covid já vem numa era muito frágil a nível emocional e piorou pelo receio, porque as pessoas aperceberam-se realmente que não é só a fragilidade a nível monetária, não é só a fragilidade emocional, mas é a fragilidade física e que ocorre a qualquer momento sem ninguém esperar e de um momento para o outro parece que tudo pode acontecer e gera o pânico. E isto é uma coisa assustadora entre os jovens, para além de que as rotinas foram tão alteradas, que voltar à vida normal torna-se praticamente impossível para a maior parte das pessoas, em especial os jovens. Eu falo nos jovens porque são eles que geralmente manifestam a maior resiliência, não é? Não, geralmente as pessoas mais velhas, adultos ou mais idosos, não têm tanta capacidade de resiliência, ou não se espera deles tanta capacidade de resiliência. São mais nos jovens e nas crianças que se depositam mais essas esperanças, e neste momento isso não é tão verificado. Eu vou falar agora aqui mais uma vez, vou puxar aqui a brasa à minha sardinha, porque é onde eu estou num ambiente menos formal, porque a psicologia do desporto, apesar de ter muitas regras, ela é tida num ambiente menos formal, mais próximo, e eu dentro do Clube da Acrobática do Hobby Gym, eu tenho um gosto muito grande e sinto uma gratidão enorme por aquilo que eles me conseguem dar. E é o sítio onde me conseguem provar e onde eu consigo acompanhar melhor estas melhorias, ou seja, tem resultados na alta competição, menções de ouro, de bronze e de prata, e são poucas as pessoas que sabem as dificuldades emocionais que eles estão a ultrapassar para conseguirem esses resultados. Ou seja, eles concentram-se em determinadas forças nas quais trabalhamos, consoante a sua individualidade, para atingir esses objetivos, apesar de todas estas dificuldades pelas quais passaram. E eles conseguem, e portanto, naturalmente eu orgulho muito, porque nós somos pessoas que temos conhecimento da fragilidade mais íntima das pessoas, e quando essas pessoas conseguem, não é, alguma coisa que para elas tenha muito significado, naturalmente que nós ganhamos imenso com isso. Para além de termos conseguido o nosso trabalho,
é um orgulho imenso ver pessoas ficarem felizes com um pouco de nós, não é? E pronto, e são realmente um grupo vencedor, mas aí também, no início, quando nos libertámos mais do Covid, eu senti essa fragilidade, senti um aumento de trabalho na parte da ansiedade, na parte de devolver a segurança, devolver uma confiança em que voltamos à normalidade, por favor, vamos tentar. Essas têm sido as maiores dificuldades, sim, sem dúvida. Bom, eu diria que temos que ir para um novo normal, não é? É difícil voltar à normalidade porque ninguém se vai esquecer daquilo que aconteceu relativamente ao Covid. Eu acho que é a conjugação, infelizmente, perfeita no sentido em que tudo se conjugou entre realmente gerações frágeis, não é? Com pouca estrutura, com alguma tendência ao facilitismo, em que caiu a bomba, não é? Em que se percebeu que afinal nada é como nós idealizamos e como aparece nas redes sociais e nas fotografias com filtro, mas que a vida é muito mais vulnerável e frágil do que aquilo que as pessoas pensavam até aí. E por isso eu te estar a perguntar o que é que sentes em consulta. Eu sinto que houve um crescendo assustador, nomeadamente ao nível da ansiedade, e tem precisamente por base realmente o não se saber o que é que vai acontecer, porque as certezas absolutas, baseadas num padrão de vida que existia até então, deixaram de existir. Já não há certezas absolutas de nada, não é? Ficámos todos muito mais fragilizados e, portanto, isso veio trazer ao de cima todas as incertezas que nós já tínhamos. Eu queria só aproveitar para responder aqui a uma questão e agradeço desde já as questões que estão a colocar. Esta é do João Martinho, uma pessoa por quem eu tenho muito apreço, é um amigo muito querido, e que ele nos pergunta como é que nós vemos as terapias alternativas. Veio ao encontro daquilo que eu já disse há pouco e quero reforçar. Sou completamente de acordo, não é? Aliás, eu sou de acordo com tudo aquilo que não prejudica a pessoa nem prejudica quem a rodeia, não é? Eu acho que este deve ser o princípio não só da psicologia, mas geral dos seres humanos, nós tentarmos não sofrer nem fazer sofrer quem nos rodeia. Eu acho que se nós tivermos este princípio é ótimo. E, portanto, tudo aquilo que as pessoas fizerem e que não as prejudique, porque se nós, pegando um bocadinho no teu exemplo, Andrea, até o desporto, se for em exagero, é prejudicial, não é? Até uma alimentação com uma dieta específica, se for em exagero, também é prejudicial, ou seja, aquilo que importa é que não seja prejudicial, é que faça bem às pessoas, que as deixe saudáveis, que as deixe felizes, ou que pelo menos minimize o seu sofrimento. E se elas se sentirem bem com as terapias alternativas, claro que sim. Nem todas as coisas se resolvem com medicina, nem todas as coisas se resolvem com psicologia, nem todas as coisas se resolvem com trabalho ou com descanso. Por exemplo, agora podemos tomar o exemplo das férias, não é? Nem todas as coisas se resolvem a descansar. Se nós não estivermos, por exemplo, conectados com esse descanso, não conseguimos fazê-lo. Às vezes, um simples ir beber café com uma amiga e conversar pode ajudar imenso, não é? Às vezes, para nós senhoras, irmos comprar um par de sapatos faz-nos um bem imenso e, portanto, há coisas que, obviamente, que não resolvem, mas minimizam. E há outros que resolvem de outra maneira, porque também têm sempre a ver connosco, da mesma forma. E pegando um bocadinho no exemplo que dei ao início, que também nós, enquanto profissionais, em qualquer área, não é? Nós também trabalhamos melhor e sentimos-nos mais motivados com aquilo com o qual nós nos identificamos mais, não é? Por exemplo, gosto imenso de trabalhar com adolescentes, que é uma coisa rara, que eu sei que muitos colegas não gostam, a André está a dizer que sim, pois. E eu, por exemplo, gosto muito, acho que tenho muita empatia, me lembro muito bem daquela altura da minha vida. Nós empatizamos, não é? Identificamos-nos com determinadas situações, e quando isso acontece, isso é que é o mais importante, não é? Até mesmo nós, enquanto profissionais, nós percebemos que houve pessoas que já consultaram outros colegas e que não se identificaram e depois vieram ter connosco, da mesma forma que, com certeza, houve pessoas que vieram ter connosco e, entretanto, foram ter com outros colegas porque nós
não fomos a pessoa certa para os acompanhar. E é aquilo que eu acho que é o mais importante, que as pessoas se sintam bem. E se as pessoas se sentem bem, noutro tipo de terapias, em terapias alternativas, com o desporto, com a dança, com o lazer, com a leitura, com o que quer que seja, é isso é que é importante. Elas estarem bem e principalmente não prejudicarem também quem está à sua volta. Não achas, Andrea? O que é que tu achas deste assunto? Claramente concordo. Eu já me aconteceu várias vezes das pessoas não saberem, como tu há pouco referiste, não saberem muito bem o que estão ali a fazer. É a primeira vez que venho a um psicólogo, não sei muito bem por onde é que é de começar, nem sei se deveria vir. E a questão é que às vezes basta apenas aquele empurrãozinho, basta apenas aquela confirmação de que, ok, está-se a ouvir e, portanto, basta ouvir-se que tem a certeza daquilo que quer. Portanto, parece-me que está tomada a decisão. Basta uma confirmação que está no caminho certo e podemos libertar a pessoa. Eu concordo perfeitamente com o que tu disseste, porque para mim o mais importante é realmente que a pessoa se sinta bem, que a pessoa perceba se, no caso específico, porque realmente é tudo muito individual, não só enquanto pessoa, mas enquanto fase em que a pessoa está, porque a mesma pessoa poderá ter fases diferentes e poderá necessitar de defesas diferentes, a resiliência nem sempre é a mesma, e eu acho que é muito importante que a pessoa perceba se as dificuldades que apresenta são para ser ultrapassadas, se é possível ou não, ou se são para ser aceites. Okay? Eu acho que isso é das coisas mais importantes a descobrir. Se são para ser aceites, se calhar há uma maior necessidade e será mais doloroso, mas temos que arranjar defesas para que isso aconteça. Se são para ser ultrapassadas, se calhar a pessoa já tem todas as ferramentas lá dentro e temos que as descobrir, temos que as ir buscar. E, portanto, muitas das vezes temos então que ir buscar essa ajuda de fora, não é? Nós não temos todas as especialidades, como disseste há pouco, Sílvia. E eu acho que isso é realmente importante. Outra das coisas que eu queria dizer aqui não tem tanto a ver com as alternativas, com as medicinas alternativas e com as técnicas alternativas, que não são só medicinas, mas tem a ver com a fidelização à consulta. Eu acho que hoje em dia nós temos vários problemas, que é o que existe desde sempre, que é a parte económica da pessoa frequentar ou não a consulta, porque um acompanhamento de psicologia não é propriamente ir de 6 em 6 meses a um especialista, é uma coisa que a maior parte das vezes é semanal, no máximo quinzenal, a não ser que seja uma avaliação específica, é diferente. E é também a preocupação que eu acho que nós, enquanto profissionais, deveríamos ter, que é não é ganhar dinheiro com a consulta em termos de fidelizar pessoas que não têm necessidade de ficar fidelizadas. Esta situação de a pessoa necessitar naquele momento apenas uma confirmação e deixar ir a pessoa embora manter a porta aberta, eu acho que é muito importante. Em especial quando falamos de crianças, porque eu não acho nada saudável, apesar de nós sermos saudáveis, atenção, mas eu não acho nada saudável quando não é necessário fidelizar uma criança semanalmente de eu vou ao psicólogo, hoje é o dia de ir ao psicólogo. Eu acho que isto sim pode traumatizar. Claramente, se é necessário, não poderemos fazer de outra forma, mas se podemos espaçar, se podemos deixar em aberto, se podemos contar com a consciência dos pais e até da própria criança ou jovem. Eu tenho crianças que são elas que dizem eu preciso ligar à Andrea, e o pai ou a mãe marcam. E eu acho que é muito bom quando nós conseguimos fazer isto, porque nem toda a gente necessita de estar tão fidelizada àquele atendimento semanal. Olha, foi mesmo muito importante teres tocado nessa temática, não é? Porque acho que não há nada melhor do que, de alguma forma, ser o próprio paciente a sentir essa necessidade. De qualquer forma, também é importante que haja honestidade na sessão, ou seja, eu prefiro que um paciente me diga que tem algumas dificuldades financeiras e nós vemos o que é que podemos fazer relativamente a isso, não é? E arranjaríamos com certeza uma solução do que ir uma única vez e desistir, porque se nós estamos a iniciar um tratamento, vamos, por exemplo, fazer uma comparação com uma fisioterapia, não é? Em que se vai uma primeira sessão e depois já não se vai mais, e é suposto haver algumas sessões, pelo menos, de fisioterapia. Nós estamos a mexer em algumas coisas que ficam
ainda por resolver e que podem ser, como se costuma dizer, em bom português, pior a emenda que o soneto, não é? Porque nós fomos destapar algumas coisas que até estavam mais ou menos arrumadas ou que pelo menos as pessoas conseguiam funcionar com elas desta forma e é mesmo importante que as pessoas sejam honestas. Ninguém é obrigado, obviamente, a ter capacidade financeira para suportar aquilo que nós consideramos que seria o ideal para a pessoa, não é? Nós podemos fazer uma sugestão e fazermos uma previsão daquilo que é necessário e depois connosco a pessoa conversa. E da mesma forma também acontece o contrário, é curioso aquilo que tu disseste, por isso é que eu prefiro trabalhar com outras faixas etárias do que com crianças e quem me conhece se calhar fica espantado porque eu adoro, amo crianças de paixão, mas infelizmente nós temos mais que lidar com os pais do que com as próprias crianças, não é? E essa normalmente é a nossa dificuldade em lidar com os depósitos que os pais fazem da criança na consulta, em lidar com as frustrações que os pais depositam nas crianças na consulta, em lidar com as projeções e com o descomprometimento que fazem a nível educacional e que depois está lá a psicóloga para resolver quando os pais não se predispõem a modificar nada daquilo que nós sugerimos e, portanto, acaba por ser muito difícil e a criança acaba por ser, de alguma forma, não digo castigada, mas por ter realmente, às vezes, um feedback negativo porque ela sozinha, coitadinha, não consegue fazer nada e nós também com ela muitas vezes não conseguimos fazer nada quando a grande parte das vezes são os pais que têm mesmo que alterar algumas situações. E aquilo que tu disseste é literal, é as crianças nos dizerem que há X dia é o dia de ir à psicóloga, como à quinta-feira é o dia da natação, como à sexta-feira é o dia da catequese, como o que quer que seja. Isto não é uma atividade, não é? Isto não é uma ocupação dos tempos livres, ou não deveria ser, a menos que nós façamos desenvolvimento pessoal, mas aí já é outra coisa e será com outra faixa etária. Agora, efetivamente, relativamente às crianças, eu já trabalhei muito com crianças, neste momento eu prefiro não o fazer, obviamente que se for necessário faço, mas digo mesmo que é mesmo, não tem obviamente nada a ver com as crianças, porque as adoro, mas tem sempre sobretudo a ver com os pais e acaba por ser sempre uma pescadinha de rabo na boca, porque os pais que são mais predispostos e são mais humildes e são mais que estão mais abertos para alterar alguma coisa normalmente são aqueles que têm menos problemas também com as crianças, não é? Aqueles que são mais rígidos e que estão menos conectados com as crianças, depois também são aqueles que têm mais dificuldade em alterar alguma coisa quando nós sugerimos. E é isso mesmo, é importante que as pessoas também permitam que nós façamos um bom trabalho, não é? Porque nós também só conseguimos. Eu, ainda há pouco tempo, foi uma paciente que me perguntou: acha que isto vai resultar? E eu disse-lhe: se nós as duas quisermos, vai. Porque se for, não é? Porque se for ao médico e não acreditar em nada daquilo que ele lhe diz, se não tomar nenhum medicamento que ele lhe receita e se não alterar alguma alimentação que ele lhe sugira, também não vai resultar, mesmo sendo médico ou sendo outra pessoa qualquer, não é? Portanto, temos as duas, ou os dois, ou os intervenientes têm os dois que querer e têm os dois que fazer por isso. E se isso acontecer, vai resultar de certeza absoluta. André. Uma das coisas que eu gosto imenso de trabalhar com crianças e jovens, gosto de todas as faixas etárias, mas gosto mesmo. No início, se calhar, também tinha a tua visão, mas neste momento acabei por me render um bocadinho. O que torna aqui as coisas mais difíceis é que, como tu disseste, realmente é preciso todos quererem. E no caso de uma criança, como sempre se disse, é preciso uma aldeia para criar uma criança. E também é preciso uma aldeia para modificar algum comportamento que tem que ser modificável na criança, ou nos pais, não é? Pronto, e neste caso estamos a falar também da interação escola, família, terapeutas, psicóloga, sei lá, imensa gente. É muito complicado, ou seja, é muita gente envolvida. E, portanto, se alguma mãe me fizesse a pergunta, conforme te fizeram a ti, será que isto vai resultar? Eu iria responder, se todos nós dermos continuidade ao processo e todos nós trabalharmos para o mesmo objetivo, provavelmente vai.
Deixa-me só acrescentar relativamente àquilo que estavas a dizer, que, por exemplo, eu não estou a dizer que a responsabilidade seja única e exclusivamente dos pais, não é? Pode ser no sentido de eles não conseguirem, às vezes, mudar algum comportamento, mas, por exemplo, se nós pensarmos em pais que às vezes estão enredados em questões familiares em que existem avós que sistematicamente interferem na educação e os destituem do poder, por exemplo, de parental e que fazem tudo ao contrário e que promovem até a má educação e o desrespeito que uma criança tem, por exemplo, pelos pais e que esses adultos, esses pais têm muita dificuldade em contrariar, por exemplo, uma sogra, um sogro, não é? Porque muitas vezes também dependem financeiramente deles. Nós percebemos que nem sempre, não estou a dizer que os pais têm algum comportamento que prejudica os filhos porque querem, não é? Às vezes é mesmo porque não conseguem sair destas situações e, como tu disseste bem, é preciso um conjunto de pessoas para que isso aconteça. Acaba por muitas vezes facilitar quando é o próprio paciente que solicita a consulta, se nós pensarmos não tanto no adolescente, se bem que já há muitos adolescentes a pedirem para ir à consulta, não é? E eu considero isso um facto super positivo, porque às vezes as pessoas podem pensar que então significa que existem mais adolescentes a precisar de ajuda. Não, existem mais adolescentes conscientes que precisam de ajuda, não é? E a fazerem por isso. E isso para mim é fantástico, serem eles e não esperarem, por exemplo, que sejam os pais que só no caos, só em última instância é que recorrem a nós. É muito bom, até porque nós sabemos que quando é o próprio paciente que recorre à consulta, metade do trabalho está feito, não é? Porque ele já percebeu, já se consciencializou que precisa de ajuda e, portanto, agora é só nós trabalharmos, não é? Não temos que desbloquear, nem temos que fazê-lo entender dos benefícios que existe em ter psicoterapia, e isso é ótimo. Bom, nesta sequência, porque eu acho que a visão de um paciente é muito importante, eu convidei a Marina Rosa a juntar-se a nós para dizer aquilo que ela quiser, para dar a opinião dela, para colocar alguma questão que não tenha colocado e esteja à vontade, Marina, para falar. Boa noite. Olá, boa noite, como estão? Espero que estejam bem. Então, eu vou falar basicamente um pouco. Eu não apanhei a vossa conversa toda, desculpem, é que foi difícil de entrar. Eu acho muito importante a terapia da psicologia, porque eu encontrei-me muito aí. Ok, vale o que vale, é a minha opinião. Em questão, por exemplo, eu ia muito à igreja e eu ouvia sempre que tinha que ser uma boa pessoa, que tinha que sempre fazer tudo bem para os outros, e eu fazia. Mas fazia tanto que até me magoava a mim própria. E isso, cheguei a um ponto de pensar assim, eu estou mal, eu devo estar muito errada. E desde o momento em que eu fiz a consulta com a doutora Silvia, primeiro, por acaso, da outra vez eu gostava de ter falado nisto e não falei. À conclusão de que eu primeiro estive numa outra psicóloga que não reagi bem da forma com que ela falou comigo, e hoje em dia, até com os poucos conhecimentos que eu tenho de coach, vejo que eu, até como coach, jamais devo julgar as pessoas. Quanto mais ela, que me apontou muito o dedo e disse que eu era uma pessoa... pronto, ela tratou-me... Eu naquele dia saí de lá e eu tinha vontade de me matar, verdade seja dita. E aí eu fui à procura na internet, vi o número da doutora Silvia e tivemos uma breve conversa, em que a doutora Silvia me alertou logo e disse que nada valia, nem justificava de eu querer pôr termo à minha vida, mas eu sinceramente senti que aquela pessoa me baralhou muito a cabeça, porque o que eu achava que eu era, de repente eu só pensava assim, se esta pessoa é psicóloga e se diz que eu só quero que eu só quero manipular as pessoas, que eu queria manipular toda a gente à minha volta. Eu dei comigo a fugir do meu marido, dos meus colegas de trabalho, dos meus filhos, eu fugia toda a gente, porque eu só pensava, eu não quero manipular ninguém. E depois, no fim e ao cabo, quando estive com a doutora Silvia, e tive em conceito de terapia de casal, com a doutora Silvia, não senti a doutora Silvia nem apontar o dedo a mim, nem apontar o dedo ao meu marido. Simplesmente conversou connosco, a mim fez muito ver a importância de falarmos, de nos explicarmos melhor, e de facto aí vem
o entendimento entre pessoas e a questão que é tão importante. E atenção, a doutora Silvia sabe, só fizemos 3 consultas e foi uma mudança completa. Ok, não é logo, vai a pouco e pouco, mas é uma mudança fantástica. E eu acho que assim, é conhecer um pouquinho de nós. Agora, em questão a terapias alternativas, há bem pouco tempo fui fazer também constelação familiar e achei que conheci mais um pouquinho de mim. Ou seja, eu acho que lá está, como vocês estavam a falar, todos juntos podemos fazer uma diferença para o bem maior. Desde que seja para o bem da construção de cada um, é para o bem maior. Prontos, é isso. Muito obrigada. Marina, vou só pedir para desligar o micro, mas não se vá já embora. Bom, André, aqui está a prova, não é? Em que realmente, neste caso, foram só necessárias 3 sessões e não sabemos no futuro o que é que será necessário, mas não houve, e a Marina pode comprovar, nenhuma sugestão da minha parte que se marcasse mais alguma sessão para além daquelas que acharam necessária, até porque. Repetindo, mas as pessoas têm que querer e têm que também sentir que há necessidade e aquilo que é necessário, por exemplo, neste caso foi terapia de casal e aquilo que é necessário para um casal não significa que seja necessário para outro, até porque as questões são completamente diferentes e pode ser uma coisa até muito leve, enquanto que para outro casal pode ser uma coisa muito mais severa e que seja necessária uma intervenção muito maior. Não se pode estar sequer a comparar situações. Eu acho que a nossa melhor maneira de também cativar as pessoas é fazermos um bom trabalho e que as pessoas falem bem de nós, não é? E que depois se espalhem também esse bom nome às outras pessoas, mais do que estarmos a prendê-las connosco sem necessidade alguma. Agora, eu só queria fazer uma referência, nada contra qualquer outro tipo de terapias, eu só peço, por favor, é que as pessoas tenham atenção, porque da mesma forma que nós, eu e a Andrea e os nossos colegas, levamos muitos anos a nos especializar, é importante que as pessoas tenham cuidado com quem é que fazem essas terapias alternativas, porque infelizmente, e espero que não tenha sido o caso, mas infelizmente às vezes as pessoas fazem cursos de meio-dia online e põem-se a auto-intitular-se de terapeutas. A Andrea está ali a conter para não rir, mas infelizmente é esta a realidade e voltando também àquilo que a Marina disse e com toda a humildade que as pessoas me merecem, nós muitas vezes temos a vida das pessoas nas nossas mãos, porque ninguém vem ter connosco quando está bem. As pessoas só vêm ter connosco quando estão muito mal, quando estão muito fragilizadas e muitas vezes quando têm a vida por um fio. E qualquer outra pessoa que não tenha especialização, que não saiba exatamente aquilo que está a fazer e que direcione uma pessoa que está neste estado para um sítio onde ela não deve estar, é um perigo. E da mesma forma que eu não me meto a fazer pontos nem a construir casas, seria importante que quem não soubesse o que é que está a fazer não o faça, porque tem realmente a vida das pessoas nas mãos. Era só isto que eu queria dizer. Andrea. Sem dúvida que sim, naturalmente que eu concordo sempre contigo e realmente às vezes as pessoas não têm noção da responsabilidade que nós temos, dos riscos que nós corremos. Até há pouco falei precisamente nas ideações suicidas e nas tentativas suicidas. Muitas das vezes é uma coisa constante, apesar de nós nos desligarmos, acabamos por não nos desligar completamente. Há situações em que temos que nos manter sempre atentos e acho que deve haver uma preocupação até mesmo para nós temos, não tenho dúvida que a Silvia também tem, e eu espero que a maior parte dos colegas o faça, porque se nós conquistamos uma ordem, nós conquistamos o direito de ter uma ordem, nós temos também a responsabilidade de nos mantermos sempre super mega atualizados em relação a tudo o que existe a nível de psicologia. A nossa cabeça é um mundo, há áreas que ainda não foram descobertas, há comportamentos novos que nós estamos a descobrir. E nós precisamos de ter cada vez mais formação contínua e nós temos que apostar nisso. Eu tenho todo o gosto em fazer isso
e eu acho que todos os nossos colegas deveriam fazer o mesmo, porque é realmente uma profissão com muita responsabilidade. Não é só de ouvir o outro falar e dizer como as pessoas pensam que sim, não é. Há realmente muitas práticas dentro, muitas escolas dentro da psicologia. A minha e a da Sílvia inicialmente, porque a Sílvia depois também enverdou por outra que eu completo a minha, mas pronto, a minha, que é a psicodinâmica, tem alguma tendência para sim, para ouvir um pouquinho mais de início, mas emergentemente temos que recorrer muitas vezes à terapia cognitiva ou comportamental. Nós temos muitas escolas, mas eu sou a favor, mais uma vez, até nisto, da complementaridade. Sempre, tudo se complementa, nada vive por si só. Todos precisamos dessa ajuda e todos precisamos da atualização de conhecimento, é essencial. O mundo está em constante mudança, as pessoas muito mais, e nós precisamos de estar lá, se é isso que queremos fazer. Até mesmo quando tu falas das nossas escolas, e é verdade que inicialmente, pronto, nós temos uma base psicodinâmica e depois eu especializei-me em cognitivo-comportamental, que é uma área, para quem não sabe, que é mais interventiva, em que nós, é mais prática e também, por outro lado, começamos a ver resultados mais imediatos, porque existem situações que assim o exigem, não é? Existem muitas pessoas que estão mesmo disfuncionais, que não conseguem, por exemplo, sair de casa, que não conseguem trabalhar, que não conseguem fazer a sua higiene, por exemplo, e nós temos que intervir, não podemos deixar ou nos permitir que a pessoa tenha um insight, que a pessoa um dia se aperceba que realmente qual é o fundamento daquilo ou qual é a origem daquilo. É preciso andar um bocadinho de fora para dentro, ou seja, primeiro fazê-la funcionar e depois, com o tempo, ela vai acabar por entender aquilo que se está a passar com ela. Mas isto para dizer que, uma vez mais, depende das situações, porque o facto de nós termos um conhecimento mais vasto também permite, consoante a pessoa que nós temos à nossa frente, adequar. Existem pessoas com quem realmente faz sentido continuar a ter uma vertente psicodinâmica, existem outras pessoas, noutros casos, em que se aplica a parte cognitiva ou comportamental. Daí nós, antes de nós começarmos o direto, eu estava a dizer à Andrea que eu e o Dr. Paulo Teixeira, que é nosso amigo e colega de todas as horas, vou com ele fazer mais uma especialização, neste caso sobre o suicídio, até porque estamos no mês de alerta do suicídio e de prevenção. E haveria algumas pessoas que poderiam dizer, mas ainda não sabes tudo sobre isso. Nós nunca sabemos tudo sobre tudo, não é? Até porque o mundo está em constante mudança. Nós estamos, infelizmente, atualmente com muitas pessoas, sobretudo adolescentes, com a questão da automutilação, em que às vezes nem sequer é esse o intuito, mas acabam por perder o controle e acabam por terminar numa situação em que realmente põem fim à vida. E portanto nós temos mais do que nunca estar a tentar antecipar. É sempre difícil, não é? Nós andamos, desculpem a expressão, sempre a correr atrás do prejuízo, não é? Andamos sempre a tentar perceber. O nosso objetivo era antecipar-nos, conseguirmos resolver as coisas ou protegermos as pessoas antes que isso aconteça, e por isso é que é tão importante nós estarmos sempre em constante aperfeiçoamento da nossa profissão. Nada está feito. Foi muito curioso aquilo que a Marina disse, que às vezes as coisas não são imediatas, que a transformação não é imediata, nunca é. Nós estamos em transformação até morrer, não é? Todos os dias estamos sempre a tentar melhorar-nos. Marina. Só queria dizer uma coisinha. À conclusão daquilo que vocês estavam a dizer, na parte da psicologia, eu também senti muito isso em questão do coach, ainda mais que é coach com crianças e adolescentes, e sinto exatamente isso, que temos que estar em constante cérebro aberto para assimilar sempre tudo o que vem de novo. E é uma coisa que eu percebi com o que estudei, que não é estanque, não é só agora, agora é assim. Não, eu vou ter que estar sempre em constante para estar a aprender, para estar de acordo com aquilo que as pessoas vão precisando a cada instante. Pronto, era só isso. Que temos sempre que aprender mais. Apesar de ser coisas distintas, não é? Psicologia não é coach, é diferente.
apesar do coach ser ali baseado nas neurociências, na psicologia, na teoria cognitivo-comportamental, mas é ligeiramente, é outra coisa, né? Tanto que, pronto, né? Não fui para uma universidade, mas qualquer das maneiras temos que, mesmo eu, tenho que ter mesmo esse cuidado. Até é engraçado porque tive que assinar, apesar de não haver código de ética, porque não há, mas tive que assinar um código de ética, ao menos é assim, não é de lei, mas é para comigo, que eu tenho a vida das pessoas nas mãos, não tanto como vós, mas também, tipo, não é chegar e agora pôr, faz assim, faz assado, não, tipo, tem que estar sempre a querer aprender e sempre a acolher as pessoas também. Podes. André, só queria depois, entretanto, pedir as palavras finais para nós terminarmos. Está bem? É só mesmo a título de curiosidade, eu não sei se muita gente nos está a ver, mas, e já que está infelizmente tão em voga a questão da automutilação, eu há pouco falei que não são só os cortes, não são só nos sítios habituais, há pessoas que se automutilam com as unhas, afastando a pele das unhas, há tantas coisas que nos fazem impressão. E a questão aqui é que temos que ter em conta, e é isso que nós temos que evitar, é que a automutilação chegue a um ponto físico de comportamento aditivo em que se procura a libertação de endorfinas. Isto é o mais importante, porque enquanto não passa de um comportamento apenas de alívio, tudo bem, mas quando passa para um comportamento de prazer, de procura, libertação de endorfina, e aí já é uma parte muito física, deveria ser tratado como outro comportamento aditivo qualquer, e aí sim poderá originar coisas muito graves. Parece que foi assim tirado do nada, mas como já falámos aqui em várias coisas acerca da automutilação, e a título de curiosidade, é bom que as famílias saibam disto, e é bom que confiem nos profissionais e que confiem no porquê de nós não podermos sempre dizer tudo, porque se nos estão a entregar uma vida, essa vida que nos estão a entregar vai ter que confiar em nós, senão nós não vamos conseguir continuar a fazer o nosso trabalho e entregá-la saudável e viva. Ainda só relativamente a isso, porque é muito importante falar na automutilação, da mesma forma que é muito importante falar na ansiedade, porque são talvez as temáticas que estão mais em voga neste momento, infelizmente, são as maiores queixas, pelo menos que eu em consultório tenho. Só para concluir aí um bocadinho naquilo que tu disseste, por exemplo, um corte feito perto da virilha pode ser o suficiente para poder ter má vida, e muitas vezes os adolescentes e até os adultos não fazem a menor ideia daquilo que estão a fazer, não é? O sítio onde se cortam pode ser fatal, e é muito importante, e nós, através do nosso trabalho, também conseguimos reeducar, dependendo realmente de qual é a motivação que leva as pessoas a fazerem, mas conseguimos, e é esse o nosso intuito, reeducar, minimizar e tentar que, pouco a pouco, esse comportamento deixe de acontecer. Marina, vou então pedir as palavras finais, ainda volto a ti, Andrea, para te despedires, mas por já, Marina. Muito obrigada por este bocadinho, foi maravilhoso. E hoje, um dia tão especial para mim, é um bocadinho agridoce o dia de hoje. Não foi por acaso que a doutora Silvia me convidou. Muito obrigada por estarmos aqui juntinhas. Obrigada. Andrea. Obrigada por ter vindo, Marina. Foi um gosto conhecê-la. Espero que continue tudo bem, está bem? E continue nessa caminhada positiva, que eu acho que isso é muito importante, está bem? Como em todas as caminhadas, não é? Nós vamos andando para trás, para a frente, mas que continue, que é o mais importante. Relativamente a ti, Silvia, obrigada pelo convite, foi um gosto, gostei mesmo muito. Espero ter ajudado, gosto imenso, adoro ser psicóloga, não conseguiria ser outra coisa, até posso mudar em variadas áreas dentro da psicologia, mas de todo não conseguiria ser outra coisa que não psicóloga. E obrigada. Bom, eu é que vos agradeço de coração, achei mesmo importante nós marcarmos este dia do psicólogo, porque é um trabalho diário
Nós, como tu disseste bem há pouco, não conseguimos desligar, nós temos as nossas ferramentas para conseguirmos nos manter saudáveis, mas obviamente não somos máquinas, nem poderíamos ser para conseguirmos fazer aquilo que nós fazemos e, portanto, muitas vezes é uma carga até bastante grande aquilo que nós fazemos e não há dúvida nenhuma que só conseguimos fazê-lo com muito amor, com muita dedicação e com muita devoção por aquilo que nós fazemos. Penso também que se relembrem que realmente nós temos mesmo que ser humildes, não só na nossa profissão, mas na nossa vida. Há pouco a Marina falou da questão de também ela ter a vida das pessoas nas mãos dela. Nós temos isso todos os dias, não é? Às vezes até com uma má resposta que damos a alguém na rua, nós podemos modificar a vida dessa pessoa, nós não sabemos nunca nada do que se está a passar na vida dela, portanto tenhamos todos atenção e respeito pelo outro, da mesma maneira, sempre exatamente igual àquela que nós gostaríamos que tivessem connosco. Se nós o fizermos está tudo bem, não é? Porque ninguém gosta de ser desrespeitado, maltratado e portanto tenhamos atenção ao outro. Porque quando alguém tem uma manifestação de um comportamento menos bom, com certeza que não está feliz, não é? E isso por si só já é um sintoma. Obviamente que não temos todos que ser psicólogos, mas temos que olhar uns para os outros, porque é para isso que nós cá andamos. À partida será esse o propósito da humanidade, é olharmos uns para os outros e transformarmos este mundo um bocadinho melhor. E nós então, Andrea, especializámos-nos nisso, não é? Em ajudar ainda mais as pessoas e a Marina também vai nesse caminho, ainda não está na universidade, ainda, mas para lá caminha. Espero que isso venha a acontecer e terei todo o orgulho em acompanhar o seu percurso. Andrea, contigo é sempre um gosto, não é? Amigas há tanto tempo e é para mim também um descanso saber que muitas vezes posso contar contigo e quando tenho alguma dúvida recorro a ti e sei que é recíproco. Um grande beijinho, obrigada a todos, que tivemos imensa gente a assistir-nos. Obrigada e obrigada pelas participações e pelas perguntas e voltaremos em breve, não é? Boa noite, obrigada.